Quem tem filho pequeno sabe que todo cuidado é pouco quando se trata de levar as crianças para brincar em parques, playgrounds e piscinas. De acordo com informações da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, quase 80% das lesões e quedas estão relacionadas às brincadeiras nesses locais. Com a proximidade do Dia das Crianças, a tendência é que esses lugares fiquem mais concorridos. Bom, e para entender a gravidade e os cuidados necessários para se evitar acidentes, eu converso agora com o ortopedista pediátrico, o doutor Davi Norton. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, então explica pra gente quais são os principais riscos aí que as crianças estão expostas nesses locais e a que os pais devem estar atentos. Os principais riscos são riscos até que parecem meio banais. Então, por exemplo, queda, tropeço, às vezes dá uma topada do dedão, tem uma fratura do dedo do pé, alguma coisa simples. Aparentemente ingênuos aí. Exatamente, é o que você teria em casa mesmo, só que o playground tem mais coisas no meio do caminho, né? E isso pode levar a coisas mais graves, por exemplo, fraturas dos membros superiores, então braço, antebraço, punho, traumas de crânio, que são lesões mais graves. Quer dizer, a gente pode dizer que os pais acabam negligenciando um pouco essas questões. O que, pela experiência médica do senhor, o que o senhor observa? É comum acontecerem acidentes mais graves nesses locais mesmo? É que a gente tem uma visão um pouco enviesada, né? Então, tem muitos acidentes leves e a gente acaba pegando os graves quando está no hospital, né? Sim. Mas realmente, quando, por exemplo, é um trauma sazonal, então verão e inverno, assim, época de férias, né? Julho, janeiro e fevereiro, você tem mais acidentes mesmo. E vai, por consequência, ter acidentes mais graves porque você tem mais acidentes no geral, né? E acabam, assim, às vezes tem um pouco de negligência de não olhar e deixar a criança lá brincando sozinha. Em que idade, mais ou menos, que a gente tem que ter um cuidado reforçado aí? Eu acho que o principal é aquela criança que tem, a partir dos 3 anos, que ela já consegue sair correndo sozinha, né, que você consegue largar um pouquinho mais, e um pouco antes da adolescência, porque elas são um pouco mais descuidadas mesmo. Na adolescência você já consegue ter um pouquinho mais de consciência da criança, né? Mas esse períodozinho aí, dos 3 aos 10 anos, é o mais grave. Assim. Ao mesmo tempo, há especialistas aí que dizem que uma superproteção, uma proteção exagerada, também pode ser prejudicial. Ou seja, esses riscos que as crianças estão expostas são benéficas ao desenvolvimento delas. O senhor concorda com isso? Tem alguns riscos bons e alguns riscos ruins. Isso achar esse meio termo aí, exatamente, né? Você tem que achar um equilíbrio. Você não vai falar para a criança, fica dando um mortal na mureta que é seguro. Não é um risco que vale a pena você se expor. Vai andar de bicicleta sem proteção. Também não vale a pena, né? Adultos andarem de moto sem capacete não faz o menor sentido. Então, criança de bicicleta sem capacete também não. Mas lógico, você não vai deixar a criança andar de bicicleta porque pode se machucar. E isso não faz sentido, né? Contanto que ela tenha proteção, ela pode fazer aquela atividade. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Exatamente, encontrar o equilíbrio. Agora, normalmente a gente vai em parque, é comum também hoje em dia em restaurantes, ter aquela área kids, né, o espaço kids. E a gente não sabe ali se aqueles brinquedos passam por algum certificado de qualidade. Como que é a regulamentação disso, doutor? Os brinquedos, no geral, eles têm aquela regulamentação, uma série de regras e procedimentos desde a patente do brinquedo até a produção dele, né? Então, isso você tem uma série de regras que você tem uma certa certeza que estão sendo seguidas, né? E tem a fiscalização mais intensa dessa parte. Agora, uma vez que montou e está no local, acaba sendo de responsabilidade de quem montou a manutenção e tudo mais. Aí já fica um pouco mais complicado, de fiscalização e de cuidados. Bom, chegando agora ao final do ano, verão, tem a questão das piscinas aí. Normalmente, quando acontecem acidentes, acidentes mais graves, né, doutor? Das piscinas a gente fica muito preocupado porque o primeiro deles é lembrando da criança correndo no piso molhado, escorregando e batendo a cabeça, que é o que a gente mais vê, né? Mas entre outras coisas, por exemplo, águas rasas, você vai mergulhar no mar, alguma coisa assim, pular de cabeça, né? Uma coisa que é muito preocupante por causa do trauma de crânio. Então você pode fazer não só o trauma de crânio, como uma lesão da coluna cervical, que pode levar a consequências muito graves, como paralisia. Então isso no verão é uma coisa que aumenta muito mesmo. Mergulho em águas rasas e o trauma de cervical. Vale, a partir de uma certa idade, vale também o diálogo ali com a criança, que já tem um entendimento para saber esses cuidados, esses riscos a que elas estão expostas também, né? Com certeza, não só orientar, mas o principal que é uma coisa que é de graça, que é ficar de olho. Então você ficar de olho no seu filho, ver o que exatamente ele está fazendo, onde ele está,
E isso é uma coisa que não tem preço e que previne grande parte dos acidentes. Só vai recapitular, o senhor falou das principais lesões, quais são mesmo, doutor, se puder repetir? As mais simples, tropeçar e cair, né, algum trauma de membro inferior, e as fraturas mais frequentes mesmo, 2/3 delas, membros superiores, e principalmente de punho, 45% das fraturas são de punho. Então, se pudesse dar uma dica essencial aí para os pais, qual que seria? A principal delas é não tirar o olho dos filhos, ficar o máximo possível prestando atenção no que está acontecendo, orientar bem eles, né, e procurar lugares seguros para brincar. Tá certo. Queria agradecer então a participação do Dr. Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico, conversando com a gente um pouquinho aí dos cuidados que a gente tem que ter com os filhos aí em parques, playgrounds e piscinas também. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.